Tá dando para escutar, Marcos? O Marcos. Não entrou ainda. O Marcos não vai estar, né? Falou que não vai estar hoje? É. Deixou pronto. Deixou pronto e... Um compromisso. Se o senhor vai abrir, vai ficar pequeno assim. Seu Antônio, seu Ricardo, tudo bem? Bem, seu Marcos, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, salve Maria. Salve Maria. Eu tô aqui num evento aqui de formatura, mas eu já pus para gravar, tá bom? Depois eu vou assistir e vou colocar no nosso canal do YouTube, tá bom? Legal. Beleza. Valeu, mano. Por nada, Deus abençoe. Fica com Deus. Amém. O senhor também. Salve Maria. Boa noite, seu Cláudio. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa noite, Toninho. Boa noite, Ricardo. Salve Maria. Estamos bem, graças a Deus. Bem. Seu Enio, como é que o senhor está? Tudo bem? Não sei se o senhor Enio vai abrir, né, para falar, porque... Precisa de autorização? Vocês precisam de autorização. Precisa, né? Aí eu consigo permitir falar, seu Toninho. Se precisar, eu abro aqui. Ah, beleza, então. Aí já levantou a mão lá, então. Pode falar. Eu não sei se foi ele, se foi a... Boa noite, salve Maria, senhor Toninho. Ô, Boa noite, seu salve Enio. Maria, senhor Ricardo. Os demais Boa senhores aí. Boa noite. Tudo Boa bem, noite. graças a Deus. Tudo bem aí com a família do senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem, senhor Toninho. Beleza. Com os senhores aí, tudo bem também? Graças a Deus. Bom. Ah, que bom. Boa noite, senhora Andira. Tudo bem com a senhora? Oi, boa noite, salve Maria. Salve Que Maria. alegria falar com vocês. Seja bem-vindo, então, tá? Deus abençoe. Muito obrigada. Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Salve Maria. Hoje o Marcos não está com a gente, mas o seu Cláudio está aí preparado para autorizar. Se quiser falar, é só clicar e levantar a mão. Então sejam bem-vindos, tá? Pode começar, né? Pode. Vamos iniciar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos ao Senhor que abençoe essa partida, essa reunião, a todas as famílias que fazem parte desse caminho, desse projeto, pelas mãos de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, e é isso, Ricardo. Tudo bem com o senhor? Tranquilo. Alguma novidade hoje, nossa? Não sei, né? Bom, queria propor ao pessoal, não sei se nos é possível, né? Nós estamos numa fase aqui que a gente está tentando elaborar tudo aquilo que a gente conversou, né? Está tentando fazer um projeto aplicável e tudo isso, né? E
Então, eu queria pedir, se fosse possível, ao pessoal, que a gente voltasse, que a gente ficasse um tempo, aí não seria de férias, mas que a gente desse um tempinho, né? Para a gente apresentar uma coisa mais clara, né? Então, a gente fica apresentando um pedaço e depois não está tudo preparado. Então, a gente pretende voltar com um projeto mais elaborado aí em janeiro, acho que dia 13 de janeiro, que seria a próxima quinta, se eu não me engano. E também esperar passar esse período aí do Natal, das reuniões de família, né? Para a gente poder elaborar aqui um projeto, né? Eu queria também ouvir quem quiser falar e tal, né? Pra gente, mas seria isso, a gente está ficando mais claro para nós, né, Ricardo, o que fazer, como fazer, né? A gente está percebendo aí que tem um caminho para a gente seguir e tal, só que depende de algumas articulações, né, da gente conversar com algumas pessoas, algumas reuniões, né, para a gente saber o que nós vamos saber, para o pessoal entender, né? Se nós vamos fazer isso com mais velocidade ou com menos velocidade, né? Com mais velocidade seria se a gente encontrasse aí um benfeitor para ajudar, né? Com menos velocidade é a gente fazer com o que a gente sempre fez, né? Sim. Com recurso próprio, mas a gente, creio que está encontrando um caminho para que tudo aquilo que nós estamos aí sonhando possa ser realizado, né? Quer dizer, o que eu queria deixar para o pessoal aqui hoje, nesta última reunião deste ano, né? É assim, que nós estamos aí à disposição, eu estou à disposição, porque eu gostaria muito que o pessoal continuasse fazendo as associações que vão ser muito importantes no projeto, né? Então, embora a gente não vai ter, talvez, 2 ou 3 reuniões, né? A gente faça aí, a gente possa ir conversando com o pessoal, né? Sim. Acho que isso é muito importante para a gente não perder o passo, né? Eu estava analisando aqui um pouco a nossa situação, né? E a gente percebeu que a realidade da nossa situação no país educacional, né? Ela se traduz hoje, o objetivo de todo o sistema educacional do Brasil é preparar uma pessoa para uma prova de vestibular, né? Se estiver equivocado aí, você pode corrigir, mas acho que é exatamente isso, né? Preparar uma pessoa para que ela consiga chegar em um determinado momento da vida e ela consiga fazer uma prova de vestibular. O que aconteceu, então, com esse sistema educacional? Ele deixou de ser um sistema educacional, deixou de ser uma realidade educacional para ser uma realidade instrutiva em vista de. Né? Você instrui a pessoa em vista de um momento da sua vida. Né? Aí, quando a gente pega os números disso, são assustadores, né? O investimento feito na educação de uma criança vai de 120 mil a 260 mil, dependendo da cidade, né? Quem tem escola particular, né? Esse cálculo eu fiz há 3 anos atrás, tá? Você está olhando para mim meio torto, né? Não, há 3 anos atrás eu fiz esse cálculo para poder mostrar para as pessoas com mais precisão aquilo que eu estava falando. Sim. Você imagina que quando a pessoa entra lá na escola, com seus 4 anos, e quando ela chega no vestibular, é um investimento muito grande. E aí,
dependendo de um filho, 2 filhos, da escola, do lugar que está, é assustador, né? O investimento que se faz. E aí, o objetivo é muito tacanho, é muito pequeno para tanto tempo de estudo. E aí, quando a gente vai perceber, vai lidar com isso ali mesmo no dia a dia, a gente percebe que a pessoa, ela aprendeu muito pouco daquilo que era o objetivo. E todo o necessário da educação não foi ministrado, né? Ela não teve formação intelectual, ela teve apenas instrução, né? Informação, que é diferente de formação. Ela não teve formação de caráter, de virtude. Quer dizer, na verdade, muitos processos emburrecem, porque eles dão um adestramento próprio para aquela prova, né? E criam uma farsa na ideia da educação. Que Santo Tomás coloca lá no... como é que chama aquele livrinho dele? De Santo Tomás, que tem Santo Agostinho, escreve e... De Magistro. Ele coloca lá, né? Hoje a cabeça está falhando um pouco, né? Vamos ver. Ele coloca esse processo, né? Que é quando os nossos filhos, eles são treinados com exercícios e instruídos com conteúdos, sem ter a compreensão daquilo, sem saber a que se aplica, como foi feito, sem ter noção do processo, que se chega àquela ideia, aquele exercício, aquele conteúdo, sem compreendê-lo bem, então ele desenvolve uma situação muito interessante. Em vez de ele se tornar uma pessoa com uma capacidade científica, quer dizer, em vez de ele desenvolver ciência, ele desenvolve fé. Porque, em vez de ele entender, ele acredita. E como isso é feito durante todos os anos escolares, então ele fica uma pessoa de uma fé mais profunda, mais aguerrida. Aí você fala, que beleza, era isso mesmo que eu queria, né? Uhum. Queria que meu filho tivesse fé. Não, mas não é fé no sentido verdadeiro. É fé no sentido de não de ter desenvolvido a capacidade de acreditar e não no sentido bíblico, né? Que é de aceitar a revelação de Deus e se submeter a ela, né? E, principalmente porque a fé, no sentido bíblico, exige que você entenda perfeitamente o que Deus te propõe. Senão, você não tem fé. Você faz o mesmo processo que o aluno faz na escola, né? Você acredita naquelas coisas, mas você não consegue dimensionar o valor daquilo e a necessidade de submeter aquilo que você não entende. Bom, então, o que acontece? O cara vai lá na escola e ele desenvolve a sua fé. Qual é o prejuízo disso para a gente entender no final do processo? O prejuízo é que quando você desenvolve a fé de um aluno, ele passa a crer naquilo que lhe é demonstrado, naquilo que lhe é ensinado. E o processo usado aí, pela Unesco, desenvolvido e investido milhões nisso, é para que as pessoas, já que você vai crer, que nem, quando você crê em Jesus Cristo, você está crendo no Filho de Deus. Na verdade, né? Você está crendo na verdade. Quando essas pessoas, elas não têm cabedal para você crer nelas, então você municia elas com títulos. Quando você pega um doutor, um mestre, né? Hoje tem tantos títulos, eu nem sei o de cima, qual que é o último de cima.
Então, quando ele fala algo diferente do que a sua convivência familiar fala, diferente do que as pessoas falam, então você não desenvolveu na escola a capacidade de verificar. Capacidade de verificar se aqui, porque você não desenvolveu ciência. A ciência, ela existe exatamente para verificar as coisas, concorda? O que é uma coisa científica? É uma coisa verificada, comprovada. Você não desenvolve nenhuma capacidade científica de comprovar nada. Porque você apenas desenvolveu fé, porque você não foi educado no sistema científico. Você foi treinado em instruções estáticas. Né? Que nem, por exemplo, então, na verdade, que quando você conclui um curso, o trabalho de conclusão do curso não é verificar o que você entendeu e a partir disso você cria um projeto. Se você fizer isso, você não vai passar nunca e nem tem quem te ajude. Nenhum professor aceita isso. O que você tem que fazer na conclusão do curso? Você tem que ir lá, pegar aquelas coisas que já foram desenvolvidas e colocar no seu trabalho do jeito que o professor quer que você desejou que você assimilasse aquela instrução. Então, quer dizer, o que tem da pessoa numa conclusão do curso, Ricardo? Nada. Então, o que você ensinou para aquela pessoa? Nada. O que ela vai acrescentar no universo? Nada. Porque ela não tem essa capacidade. Né? E aí, então, a educação, ela tem um sistema de emburrecimento. Esse sistema de emburrecimento, ele é ocultado pelos títulos e pelo treinamento. Né? Por exemplo, é muito comum uma pessoa ver um macaco treinado achar que ele é inteligente. Não é? Você pega um cachorro, hoje sai muito na internet, né? Os cachorros fazendo expressão, brincadeira, o pessoal, nossa, esses são inteligentes, né? É o que estão fazendo com o seu filho. Ele chega com uma série de informações, treina exercícios, né? Inventaram sistemas educacionais para treinar a pessoa, né? E a pessoa só para ser treinada. E às vezes o pai acha que aquele investimento vai ajudar a pessoa, talvez, passar no vestibular. Mas é de um dano, no sentido da inteligência, irreparável. Por quê? Porque é muito mais fácil hoje você encontrar uma pessoa da roça que não foi na escola com um grau de reflexão e de associação de ideias muito maior do que um cara da universidade. É muito difícil você ver um cara da roça de máscara na cidade, ou na roça de máscara. Se você pegar um estudante aqui, na nossa turma aqui, que eu convivo com eles, e pôr na roça, eu não tenho a menor dúvida de que ele vai de máscara. Eu sou capaz de apostar um carro com quem quiser aqui. Você pega o estudante, tira da cidade, ele vai chegar na roça, ele vai descer e vai pôr a máscara. Ele não consegue associar como é a contaminação, como você pega o vírus. Ele não raciocina. Se lá naquele canal de televisão que ele segue, ou naquela universidade que ele segue, falaram que ele tem que usar máscara, acabou. Ele aprendeu o quê? A acreditar. Ele não raciocina, ele não analisa a informação. Então, diante deste quadro que é tenebroso, porque quando o cara vai chegar na universidade, ele vai receber informações completamente debilitadas, ideologizadas, pervertidas. Por exemplo, ele vai falar assim, não, olha, todo dano, não existe felicidade na Terra porque os cristãos, eles sempre subjugaram a liberdade das pessoas. Né? Então, essa corda de criminosos históricos, né, sempre causaram dano à liberdade, à livre expressão, a tudo aquilo que é satanicamente colocado como bom, né? Esse pessoal sempre estragou tudo. Agora a gente está conseguindo se livrar deles, né? Aí isso vai ser falado na escola. Depois vai ser falado que você
que você não é homem. Olha, isso aí falaram para você, mas não é verdade. Você que escolhe. Que você não é mulher. Aí, e o pior, pessoal, é que não sei se vocês convivem num ambiente escolar. A pessoa acredita. Acredita, ela modifica a vida dela, ela provavelmente, eu vejo aqui muito, ela vai matar de desgosto o pai e a mãe a hora que volta. Vai ficar doente. E não tem, isso não tem remédio para isso. Por quê? Porque eu estava lendo um livro aqui sobre educação, uma coisa muito interessante, que a educação minha foi decidida 20 anos antes de eu nascer. Então, você tem uma ideia da gravidade e da impotência da gente dentro do quadro. Né? Então, eu estou falando isso, Ricardo, porque 20 anos antes de vocês estudarem, eu decidi que ia fazer um projeto que ia buscar uma inspiração em Deus para fazer um projeto que pudesse confrontar de alguma forma isso. Hoje, 25 anos depois, o que eu vejo? Que pode ser começado um projeto. Olha que interessante. 25 anos depois, eu estava falando para mim, acho que dá para a gente fazer alguma coisa, né? Além de fazer um material, dá para a gente começar a pensar um negócio maior, né? Vocês entenderam como que às vezes a pessoa senta ali e ela começa a pensar que vai resolver o problema dando aula para o filho dela em casa. Não, ela vai romper um processo ruim, concorda? Garantir que o filho dela não perca a alma, a identidade, a inteligência, não seja emborrecido, não seja uma massa de manobra, não seja, dependendo de se ele for capacitado, um causador de dano social e particular, ela rompe esse processo. Daí, a construir uma outra realidade, é daqui 20 anos. Não é agora. Este filho vai causar um bem. Esse dia eu conversava com o Lai, né? Ô, Lai, você lembra? Eu falava com vocês, quando vocês eram alunos meus lá no começo, falava, ó, os filhos de vocês é a nossa esperança. Por quê? Porque vocês, os jovens que eu convivi, né, Ricardo? Você e outros, eles tinham tanta honestidade, tanto desejo da verdade de Deus, que para mim eles seriam imbatíveis no caminho. Eles sofreriam, mas não desistiriam. Então, a minha esperança é os filhos. Porque é diferente, por exemplo, de mim que vinha da palpa delas. Vim completamente sem nenhuma instrução, sem nenhum... Sabe, eu vim da roça, sem... Sabe, a única coisa que eu tinha, como diria um rapaz, só para você ter uma alma reta. Não é pouco, você concorda? Não é pouco. Mas era o que me salvava. Eu tinha aquele desejo reto da coisa certa, da coisa verdadeira. Bom, então, para a gente entender o processo educacional, Ricardo, para a gente ficar... para entender a importância do que nós estamos fazendo, a gente tem que entender este processo que nós estamos rompendo com a destruição, a degeneração intelectual dos nossos filhos, a degeneração moral, ética, de caráter, de tudo. E, além desse rompimento, nós estamos proporcionando a eles a possibilidade de uma reflexão a partir do intelecto, da inteligência. Porque, pessoal, vocês vão desculpar mais. Agora existe educação da emoção. Pessoal, eu conversava com uma educadora ontem, e ela falava assim para mim, é muito importante você educar a afetividade da pessoa. Eu falei, esse trem não precisa educar. Ensinar a pessoa a abraçar o outro, ensinar a pessoa... Percebe? Como você educar? Você tem que educar. Então, eu vivi na escuridão muito tempo.
O que a gente educa numa pessoa? A gente educa aquilo que é todas as realidades que lhe são necessárias para a constituição da sua pessoa, inteligência, caráter, virtude, tudo isso é fruto de uma educação, de uma instrução educativa, porque com base de referência, né? E a gente educa à vontade. Por que nós não temos pessoas equilibradas hoje? Ou maduras? Porque as pessoas fazem aquilo que querem. Não se encontraria mais a vontade de um filho. Não se encontraria mais a vontade de uma pessoa que trabalha para você, de um marido. Se você contrariar seu marido, te larga. Se você contrariar a sua esposa, ela te larga. Por quê? Porque a vontade, ela não foi educada. O que é a educação da vontade? É quando a pessoa entende que a vontade tem que estar submetida à realidade comprometida. A realidade que depende dela. A realidade que ela sustenta com o seu sim, com o seu trabalho, com a sua presença. Então, qual é a vontade que eu tenho? Nenhuma. Como eu educo a minha vontade? Sabendo que eu não tenho que ter vontade. Eu tenho que realizar aquilo que me cabe. Mas quem foi claro nisso? Você se lembra de alguém que foi claríssimo nisso? Jesus? Exatamente. O que ele falava? Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Qual era a vontade do Pai? Que ele realizasse a salvação das pessoas. Entendeu? Se a gente não entender isto, a gente, que nem, por exemplo, eu posso deixar uma criança na ilusão de que a vontade dela é importante? Eu estou enganando ela. O que é importante é que ela submeta a vontade dela à sua verdadeira necessidade. A criança precisa ficar quieta. Então, o que ela tem que aprender? Que ela tem que parar, submeter a vontade dela de gritar, de brincar, de se mostrar, às vezes, com a visita e tal, à realidade do silêncio. Ela tem que ficar quieta. A criança tem vontade de comer doce, mas a realidade de saúde dela é outra. Ela precisa submeter a vontade dela à sua verdadeira necessidade. A verdadeira necessidade não é comer doce. A criança tem vontade de dormir, mas ela precisa aprender uma lição, concorda? Sim. Então, a verdadeira necessidade dela é aquilo que vai ser a sua vontade. Qual é a vontade de uma criança? Fazer o que ela tem que fazer. Qual é a minha vontade? A minha vontade é fazer aquilo que eu devo fazer. Então, esta é muito diferente de você educar a emoção, educar a afetividade. Essa balela que está aí hoje. O pessoal fica falando essas coisas, né? E essas pessoas estão ganhando fortunas, né? Porque aí o cara leva no psicólogo, porque, eu não sei. Meu filho, eu dou o material para ele larga lá e vai embora. Lógico que ele larga lá e vai embora. Ele precisa ser submetido àquela necessidade de estudar. Mas hoje eu não posso mais dar uma chinelada, uma cintada. Talvez você não possa fazer isso. Mas você precisa criar uma realidade que a pessoa tenha consequências. Né? Você não vai fazer isso? Não, então vai lhe custar isso. É uma realidade de educação. Hoje em dia, é muito mais difícil educar, por quê? Porque eu vou dar algo que eu não tenho. Eu não fui educado, como é que eu vou educar? Eu não tenho este comportamento, este pensamento, essa realidade de vida, como é que eu vou proporcionar às pessoas que estão sob minha responsabilidade?
Aí é que entra, então, aquilo que a gente entende como a graça, que é a gente conhecer a Deus através daquelas pessoas que expressam com mais clareza, com quase uma perfeição, tudo aquilo que é de Deus. Por isso que é muito valioso eu conhecer a vida dos santos, eu conhecer a própria palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus revelou. Para quê? Porque quando eu conheço alguma coisa, eu posso decidir amar aquilo que conheço. Eu não posso amar aquilo que eu não conheço, concorda? E aí, quando eu decido amar aquilo que eu conheço, então eu crio uma realidade verdadeira para poder expressar a uma pessoa. Bom, para a gente não alongar muito, né? Então, o que eu queria que as pessoas entendessem desse processo? Que quando você chega na escola, coloca seu filho na escola, e vai ter toda essa realidade contra o benefício da educação que ele deveria receber, nós precisamos, né, Ricardo? Contrapor isso. Ter uma coisa, uma realidade que contrapõe. Como o sistema ele se armou para garantir que a gente não consiga salvar os nossos filhos dessa situação, então ele criou toda uma realidade cultural, uma realidade jurídica, uma realidade emocional, uma realidade para que em nenhum momento a gente consiga realizar, se opor a essa situação. Não é verdade? Você não consegue se opor. Por quê? Porque é crime você pegar um filho e corrigi-lo. Como a palavra de Deus fala, com a vara, usando um chinelo bom. É crime você corrigir um aluno na sala de aula que não fez nada. Né? Uma vez eu sentei na escola, muito interessante, né? Tem uma professora muito escrachada, né? Ela chamou uma aluna de um certo nível social, que eram pouquíssimos que a gente tinha, mas a gente tinha aquela, de vagabunda. Sua vagabunda. Falou bem escrachada. Aí é lógico que você já sabe o que aconteceu, né? Tava a mãe dela, né? O pai sentado lá e tal, tirando satisfação. Aí eu falei, mas de que se trata? Ela chamou ela de vagabunda. Mas por que ela fez isso? A senhora sabe se aconteceu alguma coisa? Na minha, né? A senhora sabe? Eu falei, não, é que ela não fez os trabalhos. Eu falei, puxa vida. Eu já dei risada, pessoal, desculpa, mas uma pessoa que não fez o trabalho é o quê? Então, aí eu cheguei à professora, falei, a senhora não pode falar com esse tipo de expressão aquilo que a senhora falava, porque a professora tinha, eles falavam que ela tinha pisado no lama do dilúvio, né? Ela tinha 50 anos só de professora, né? Acho que tinha mais, né? Passava um pouco de 50. Quer dizer, para ela era muito comum. E era muito benéfico para o aluno falar para ele, no meio da sala de aula, aquilo, na época dela. Hoje é o processo. Você imagina a situação, então, quer dizer, você não pode corrigir, não pode educar, não pode falar nada, e aí nós estamos com essa situação, né, devo parar aqui, com essa situação dentro do nosso processo educacional. Então, o que eu queria que a gente pensasse, então, para a gente criar um sistema, nós fizemos algumas ponderações aqui, não sei se o senhor lembra. A gente veio falando desde a época de criar as associações, né, que a gente iria criar um sistema de ensino, né?
e de que a gente teria esse sistema de ensino aprovado pelo governo. Né? Então, o que eu estou ponderando aqui para a gente pensar um pouco, pessoal? Por exemplo, nós realmente temos que criar alguma realidade que sobreviva e se desenvolva nesse universo, você concorda? Não adianta a gente, por exemplo, socorrer só famílias que conseguem ensinar os filhos. Tem gente falando, escutei um padre esses dias falando assim, ó, é daí que vai sair os intelectuais, que vão sair as vocações, que vão sair toda a solução do problema, né, das famílias homeschooling. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser uma nascente de benefícios, de coisas boas. Mas tem uma situação que a gente tem que entender no processo, que se a gente não ampliar essa possibilidade, se a gente não apresentar um projeto que crie aquilo que a gente chama de um ambiente de fé, o ambiente de verdade, o ambiente... Você sabe, por exemplo, eu já fui agricultor, né? Que você, quando vai plantar uma coisa, você não planta ela sozinho no meio das outras. Você planta em bloco. Você faz um pedaço de terra para arroz, um pedaço de terra para café, um pedaço de terra para algodão, um pedaço de terra para cana, um pedaço de terra para batata, para mandioca. Você não planta assim, ó, vou plantar aqui mandioca, batata, e começa a jogar tudo para a mata. A realidade nossa hoje é assim, nós não temos um ambiente onde a família tenha um mínimo de amparo. Quantas pessoas ligam para a gente e falam, eu estou sozinho na minha cidade. Eu estou sozinho aqui na minha região, não vejo mais ninguém. Então, eu penso que ou a gente realiza um processo em que essas experiências possam vingar, ou nem o homeschooling vai resolver. E aí a gente precisa ampliar mesmo, porque o plantador de alimento, né, que não produz de acordo com a necessidade, ele trabalha, mas as pessoas morrem de fome. Então, nós precisamos apresentar a educação correta, com o método correto, com o conteúdo correto, com a aplicação correta para atender as pessoas que precisam. Né? Qual é o problema de algumas propostas que a gente escuta? Ela é excludente. Ela é de uma elite. Se o cara, por exemplo, ele apresenta um projeto de estudo elevadíssimo. Só que se você não tiver duas empregados, você não consegue pôr. Se você ganhar o que a gente ganha aqui no Instituto, eu já falava outro dia aqui para o pessoal, né? Vocês conseguem comprar o nosso material? Sim. Aí ele começou a pular do lado, né, Ricardo? A gente conseguiria comprar o nosso material para quem tem 6 filhos, por exemplo, na hora que tiver os 6 na escola. Por isso que nós começamos a pensar, né, Ricardo? Para tentar reaproveitar o livro, mas está difícil, né? Porque a gente está aperfeiçoando toda hora, né? Mas, para a gente poder entender o processo, eu gostaria que a gente entendesse esta parte. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas pessoas que estão abrindo associações, que estão interessadas nesse assunto, e nós vamos trabalhar para que nós apresentemos um mecanismo que é mais ou menos, para a pessoa entender, como hoje se desenvolve a agricultura. Né? O cara tem um pedaço de terra, mas ele tem tecnologia e equipamento para que aquilo produza muito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar, preparar um projeto
para que estas associações sejam eficientes e eficazes. Entendeu? Ela vai proporcionar um benefício amplificado. Então, isso não dá para fazer em 5 dias, em 5 horas. Você tem que ir trabalhando, né? E por etapas, né, Ricardo? Nós temos que fazer por etapas. Por quê? Porque existe a primeira etapa de todo esse projeto é ter os corpos intermediários. Por quê? Qual que é a primeira etapa para o cara produzir alimentos? Ter terra. Você concorda? Se ele não tiver terra, a pessoa tem que arrendar a terra, ir atrás de quem empresta, depois o cara do outro tira a terra dele tudo. Percebe? Então, quer dizer, você está fazendo o homeschooling. Ótimo. Aí chega o conselho e manda você parar. Aí você tem que parar. Aí você não tem mais quem recorrer. Você não sabe se volta para a escola, você não sabe se muda de cidade. Entendeu? Nós temos que ter uma estrutura. Nós temos que pensar junto uma estrutura que a gente faça escolhas. Olha, nós queremos o que de tudo o que nós temos direito e nos é necessário. Não vamos esquecer o que nós temos direito, porque ninguém respeita a lei, concorda? Mas daquilo que nós precisamos, o que é essencial, o que nós temos que ter, é isso que nós vamos apresentar. O essencial é isso. Desse essencial, nós vamos garantir que ele seja, que o acesso para esse essencial. Quando eles queriam destruir a educação, é isso que eu queria que os pais pensassem. Eles apresentaram como essencial o seu filho passar no vestibular. É essencial? Não, porque depois ele nem fica naquele curso. Eu tenho toda uma estatística, né? Por exemplo, quem vai fazer um curso de exatas, de cada 60 alunos que entra, em média, atualmente, 2 concluem o curso sem ficar pendente. E mais 4 fica pendente. E desses 4, mais 2 concluem. Os outros partem para outra coisa. Desses 4 que concluem, como se aplica aquilo? São 250 mil para 1 milhão. É mais fácil o cara ser jogador de futebol. Não, aí ninguém olha esses números. A pessoa olha lá no cursinho lá, né? Aquele cursinho perverso, perversor, pervertido, horroroso, que acaba com a possibilidade da pessoa de... Tira tudo da pessoa, né? Tira a inocência, tira a pureza, acaba, transforma a pessoa num animal em estado gregário, que é uma pessoa que perde todas as referências. Aí ele chega lá e garante para você que vai pôr o seu filho na escola. Mas ele não fala o que vai acontecer com o seu filho na escola. Mas se a pessoa quiser saber, vai ver como é que está a escola. Vai ver a imagem da escola. Não é assim? Quando o seu filho ou a sua filha for namorar alguém, descuidadamente entre no quarto dessa pessoa. A senhora vai ver com quem está namorando. Não é? Por quê? Porque ele vai ver como que ele vive a vida, quais são as opções, o que ele tem pregado na parede, o que ele escuta. Hoje, eu estava conversando com uma pessoa, tinha um professor nosso da escola, que era tido top professor. Então, eu vou falar porque o Ricardo também era puxa dele. Você sabe o que ele dava como prêmio para os alunos que iam bem? Na nossa cara, na minha cara, um CD de rock selecionado por ele. Na escola católica. E a gente falava contra o rock. Você percebe o que eu estou falando? Então, quer dizer, é muito interessante. Então, o que a gente vai fazer? Desenvolver um trabalho nesta direção. Por quê? Para que o pai... nós atingimos um objetivo, certo, Ricardo? Todos os pais que têm associação, famílias, que queiram ter esse material na mão, a gente vai dar um jeito. Entre em contato aqui com o Ricardo, sim, nós vamos dar um jeito. É pouco? Não, pessoal. É comida na mesa. Vocês têm noção de que esse material tem 2 aspectos? É muito interessante, porque muita gente já pegou esse material, né, Ricardo? E falou, mas isso nunca teve num material. Por que nunca teve num material, pessoal?
dois aspectos juntos. Não estão equilibrados, né, cara? Não estão bem arrumados, mas estão, mas você tendo, você conserta, né? É que nem você querer, você consertar um carro, você tem que ter ele, né? Sim. O que tem nesse? Tem o aspecto da educação, propriamente dita, a educação religiosa, a educação com todos os seus, com a doutrina, com a verdade, com o conhecimento de Deus, com tudo aquilo que é essencial e imprescindível para o fim único. E tem o conteúdo acadêmico que o seu filho precisa aprender. E o que acontece? Os dois funcionam. É isto que é uma graça para esse tempo. Uma graça maior do que a desgraça que está aí. Bom, nós temos isso. Temos um alimento. Mas isto é um aspecto fundamental, importante, que precisa ser cercado de muitos outros. E aí que eu faço a comparação. Que eu falei já, não sei se falei na outra reunião, da loja de departamento. Uma loja de departamentos grande, ela vende de tudo que você precisa, praticamente. E ela barateia algumas coisas para que você vá lá. Não é assim? E aí o cara compra metade dos países, as coisas e tal. Por quê? Porque ele está investindo em algo que facilite a pessoa de ter as suas necessidades materiais atendidas, concorda? Aí nós vamos fazer assim, mas o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer uma loja de departamento na educação para que todo mundo que quer aprender alguma coisa, a gente ofereça. Eu quero aprender o trio caril, está aqui. Eu quero aprender latim, está aqui. Eu quero aprender no método tal. Não, não é isso. Nós temos o quê? As duas coisas essenciais, concorda? Que é o estudo sagrado, o conhecer e amar a Deus como essencial, e a parte acadêmica do currículo brasileiro, daquilo que é essencial a pessoa atender. Nós temos isso, concorda? Como que nós vamos fazer, então? Nós estamos convocando todo você que está aí junto com a gente, para que a gente monte um processo, um projeto que ofereça isto de todas as formas necessárias e possíveis. Então, todas as pessoas que querem este alimento para o seu filho, na mesa da sua casa, possam ter. Que o valor não seja um empecilho, né? Sim. Que o medo do Estado, do Conselho, não seja um empecilho. Que as leis injustas, ridículas, as pessoas desonestas, não nos impeçam. Nós vamos montar um projeto para que isso aconteça. E esse projeto precisa de que a gente o elabore com calma. Por quê? Porque você fala assim para mim, mas vai ser do jeito que eu quero? De jeito nenhum, pode ter certeza que não. Nada vai ser do jeito que você quer, porque o seu querer foi corrompido e o meu também. O que vai ser? Vai ser possível de ter, sem prejuízos essenciais. Né, Ricardo? Que nem, por exemplo, um aluno, nós vamos montar um esquema que um aluno nosso possa, numa necessidade urgente, mudar de um lugar para o outro e ir na escola, se precisar. Não é um negócio feito para um grupinho, uma bolha. É uma coisa que participa do processo da sociedade. Mas não se vende, mas não se submete. Uma situação assim que um aluno fala assim, mas eu queria fazer vestibular para medicina. Não tem problema. Você pode estudar com o nosso material que você vai concorrer no vestibular. Sim. Deu para entender? Por isso que a gente está pensando tudo isso com calma. Por quê? Porque para nós também é uma mudança de referência de pensamento. Né? Porque até o outro dia eu falei assim, pessoal, não tem jeito da gente fazer dentro desse processo que está aí. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, ele realizou a salvação não de uma maneira revolucionária,
mas ele realizou a salvação de uma maneira objetiva dentro da realidade que ele estava. Então, o que nós estamos pedindo, pessoal? Queria desafiar vocês nesse final de ano aí, para esse nascimento de Jesus Cristo, né? Que nasça dentro do nosso trabalho, da nossa caminhada, essa solução da gente fazer dentro da realidade que existe aquilo que Deus espera de nós, que nós eduquemos as pessoas na verdade, eduquemos não a emoção, não a afetividade, mas que a gente eduque a alma, a inteligência, que a gente fortaleça as virtudes, os dons, as graças, que a gente possa colocar na sociedade uma pessoa beneficiosa, benfeitora de todas as coisas. Não é algo impossível, você concorda? Quantas famílias que estão aqui com a gente e que já causam benefícios, não só na sua própria casa, mas nas pessoas que convivem com eles, por causa do testemunho, por causa do jeito que educa os filhos. Já causam, já chamam a atenção. Então, era isso que eu queria colocar. Entendeu? Que a gente está preparando esse projeto e nós vamos realizar algo que seja possível de ser feito, mas que, ao mesmo tempo, atenda às necessidades essenciais de todas as pessoas. É aquilo que eu falei, ó, não vai ser um projeto para que as pessoas, para atender às exigências e às vontades das pessoas. Mas a ideia, o norte é assim, todas as pessoas que querem uma educação equilibrada, sensata, verdadeira para o filho, possam ter essa educação. E meios para aplicá-la. Entendeu? Na base do sacrifício? Sim, às vezes, na base de um grande sacrifício. Não sei se o senhor quer colocar alguma coisa, eu queria abrir aqui para a participação do pessoal, né? Não sei se o senhor Cláudio consegue liberar aí as pessoas que queiram participar. Não sei se ficou claro. Sim. Vocês levantam a mãozinha aí, quem quiser falar, eu já libero aqui. Hoje o senhor Marcos não está conosco, mas eu fui contratado provisoriamente para esse serviço. Beleza? Seu Cláudio, o senhor já está galgando mais postos, hein? Que beleza. Doutor Toninho, daqui a pouco eu estou mudando aí para a região, morando Olha perto aí. de vocês, para poder contribuir mais. Poxa vida, seria uma alegria acolher o senhor aqui. Né? Eu estava até pensando em visitá-lo qualquer dia aí, mas acho que o senhor mora longe pra caramba, né? Agora eu estou aqui em Cuiabá, né? Antes eu morava em São Paulo, capital, mas eu estou há 10 anos aqui em Cuiabá. E, para falar a verdade, aqui é mais tranquilo em relação a tudo aquilo que a gente vê nas grandes capitais, né? Ideologia de gênero, aqui a gente pelo menos está um pouco mais atrasado, graças a Deus. Mas essa semana eu falei com a equipe as famílias de Joinville, que está acompanhando aí a inscrição para montar uma associação. Ontem e hoje estava falando com 2 famílias aí de São Paulo, capital também, tirando muitas dúvidas. É uma turminha aí que tem vários pais que pertencem ao grupo, que estão querendo montar a associação. Então, graças a Deus, todo dia surge alguém pedindo informação, orientação. Então, creio que em breve, para 2022, vamos ter bastante associações sendo criadas e montadas. Graças a Deus, né? Puxa vida. A providência tem que nos socorrer, né, Ricardo? E as pessoas corresponderem à graça. Então, fico muito feliz. Se alguém quer perguntar alguma coisa. Como diria um professor, não pode ser todo mundo de uma vez, né, Ricardo? Tem uma mãozinha levantada lá.
nós, então. Quem levantou a mão aí tem que apertar o microfone para falar, né? O senhor aperta novamente o microfone, senhor João Paulo, e aí o senhor pode falar. Estão ouvindo agora? Sim. Pois não. Boa noite, Antônio, Ricardo, o pessoal aí. Nós estamos aqui no estado de Arapiraca, Alagoas, e ontem nós tivemos uma live com o pessoal do homeschool aqui da região aqui. Encontramos bastante gente aqui de Maceió, nós estávamos meio desamparados, não estávamos encontrando ninguém, graças a Deus conseguimos encontrar o pessoal, inclusive aqui da nossa cidade. E daí já vamos ver com o pessoal aqui, tem 3 famílias aqui de Arapiraca para a gente já ver também, para montarmos uma associação aqui. Graças a Deus estão aparecendo aí. Estamos poucos, mas com a graça de Deus. A gente conta com o apoio de vocês aí, né, para a gente estar junto aí, tirando as dúvidas que a gente precisa, né, para não parar, né, não desistir, não desanimar. Legal. Estamos às ordens, viu? Se eu precisar aí, da parte do seu Cláudio, da parte nossa aqui de São Carlos, né, Ricardo? Com a gente, o senhor pode pedir aí o socorro também de assuntos mais técnicos, né? Que eu acho que o senhor pode dar conta, mas se precisar. E também a parte do próprio uso de material, de montagem, né? A gente está à disposição. Muito feliz aí da iniciativa, viu? Tá, ok, obrigado. Eu estava lembrando, Ricardo, não sei se você lembra aquela passagem do profeta Elias, né? Elias, ele toma aquela atitude contra os sacerdotes, lembra da rainha lá? E mata todos, né? Porque eles perdem lá a disputa com ele, lembra? Aí ele sai, porque ela sai para matar ele, né? Ele vai embora, né? E chega um dado momento, ele vira para Deus e fala assim: olha, só sobrou eu, Senhor. Mata eu também, porque não tem mais ninguém que crê no Senhor. Aí Deus fala para ele: não, você está enganado. Eu reservei para mim 7.000 homens que não se contaminaram com nada. E são fiéis e tementes. Então, é óbvio que Deus está preservando um povo para esse combate final. Tem muita gente que está consagrando a vida a Nossa Senhora. Né? Tem muita gente. Então, nós vamos fazer o quê? Começar a organizar essas pessoas para que elas possam não ficar escondidas, né? Como Elias lá morrendo de medo, né? Que só tem ela na cidade dela, que só tem ela. Não tem, Deus está preparando um exército aí de gente. Só que não de milhões, né, Ricardo? Não de todos, mas daqueles que ele acha que é necessário e que correspondem à graça dele. Né? Não é o número de pessoas que faz com que Deus vença uma realidade, mas é exatamente a fidelidade daqueles com que ele chama. Né? E quem Deus chama? Quem tem que dar uma resposta a este projeto? Eu não fui chamado. Não foi se você não teve que dar uma resposta. Se ninguém te falou nada disso, se nunca te falaram nada, não tem como responder. Pessoal, eu queria agradecer muito a participação de todos. Sou muito grato mesmo. Dizer que nós vamos aí pegar um ritmo mais forte no ano que vem, né, Ricardo? Nós vamos dar vai dar quase um mês e pouco, né, para a gente preparar os aspectos iniciais desse projeto, né, com mais clareza, e desejar a todos aí um encerramento de ano sustentado pela graça, né?
protegido das tentações, que cada um conte aí com a intercessão de Nossa Senhora, que a gente possa se unir em oração por esse projeto, sempre com o rosário na mão aí, para a gente poder combater esse combate com aquilo que Deus nos concede, né? Então, sou muito grato aí ao pessoal que a gente convive mais, né, que está aí com a gente hoje, né? O seu Cláudio, que Deus sustente ele aí nessa empreitada, né? O seu Enio também, que Deus sustente aí no trabalho que ele está fazendo lá em Minas, e tantas outras pessoas aí que estão já em ação, né? Que Deus nos conceda as graças necessárias para caminharmos, né? Então, Ricardo, a gente, mais uma vez eu reitero, nós estamos à disposição, né, para tratarmos no particular todas as necessidades que surgirem. E voltaremos com um projeto já um início mais claro de caminho, né? Se Deus quiser, né? Então, queria agradecer ao Ricardo, que com a gente sempre, né? Que me ajuda aqui na parte técnica e que também faz toda essa parte prática da ponte entre material, instituto, as associações, né? O Ricardo marca as reuniões aí com o pessoal, né? Então, que Deus te sustente aí, você e a sua família, né? E todos aqueles que caminham. Muito obrigado a todos. Então, até o dia 13 de janeiro, se Deus quiser. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal. Até mais. Seu Até Pai, mais. muito obrigado. A todos. Muito obrigado aí por esse ano, por esse projeto. Que Deus abençoe vocês. Que Deus vai sempre iluminando aí nas graças. E essas novidades vão sempre sendo completadas conforme a vontade e a graça de Deus. Acho que foi Amém. um ano assim, bem proveitoso. Acho que demos bons passos. E desejo a todos aí do grupo, do canal, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou à disposição ainda esse ano, no início do próximo ano, o ano inteiro, para ajudá-los aí nessas associações. Muito obrigado, Fique com senhor. Deus. De nada. Amém. Até mais.